Duas meninas aprenderam a se proteger do mundo, construindo muros ao redor do coração. Uma cuidadora chegou trazendo afeto, coragem e um segredo que poderia abalar tudo. Um homem poderoso redescobriu o que significa amar ao ver suas filhas sorrirem outra vez. E uma verdade enterrada por anos finalmente veio à tona, mudando vidas para sempre. Antes de conhecer essa história emocionante de cura, coragem e renascimento, não se esqueça de se inscrever no canal para mais relatos. De tirar o fôlego. Marina acordava antes do sol. Vivia com a filha em um apartamento modesto, onde tudo era mantido em ordem com esforço e persistência. Criara sozinha uma adolescente inteligente e sensível. Trabalhava em 2 turnos como enfermeira, nunca reclamando. O que ganhava mal dava para cobrir as despesas. Quando surgiu a vaga para cuidar de 2 meninas cadeirantes em uma mansão, ela viu ali uma chance. Mais que um emprego, era uma oportunidade de recomeço. Os dedos de Marina tremiam enquanto ajustava o crachá do hospital no uniforme. Era seu último dia como enfermeira plantonista, profissão que exercia há 15 anos. O chefe de enfermagem, Cláudio, aproximou-se com passos pesados, carregando uma pequena caixa decorada. "Vamos sentir sua falta, Marina, principalmente os pacientes do setor pediátrico", disse ele, entregando-lhe o presente. Uma lembrança da equipe. Ela sorriu, contendo a emoção. Dentro da caixa, um estetoscópio dourado em miniatura, transformado em pingente. Um objeto pequeno como a maioria das coisas em sua vida, mas carregado de significado. "Obrigada", sussurrou, enquanto colocava o pingente no pescoço. "Também vou sentir falta de todos." A decisão não fora fácil. Marina amava seu trabalho, mas o corpo já não aguentava as longas jornadas duplas. Os anos de sono irregular, refeições apressadas e estresse contínuo haviam cobrado seu preço. Aos 38 anos, sentia-se como se tivesse 50. E havia Júlia, sua filha de 15 anos, que precisava mais dela do que apenas uma mãe exausta retornando às 23. Marina atravessou os corredores iluminados do hospital pela última vez como funcionária. Paredes brancas que testemunharam tanto de sua vida. O início da carreira, a gravidez de Júlia, os anos de luta após ser abandonada. O ônibus para casa naquela tarde parecia mais lento que o normal. Talvez porque, pela primeira vez em anos, Marina não estava com pressa. Observou a cidade pela janela, as pessoas caminhando apressadas, o céu pintado de laranja pelo entardecer. Há quanto tempo não se permitia simplesmente observar? O apartamento estava silencioso quando chegou. Sobre a mesa da pequena cozinha, um bilhete na letra caprichada de Júlia. "Na biblioteca. Volto às 18 horas. Te amo, mãe." Marina sorriu. A filha, sempre responsável, sempre estudiosa. Júlia era tudo o que Marina sonhara ser na adolescência, antes de a vida atropelar seus planos. A garota herdara a determinação da mãe, mas tinha algo mais, a capacidade de sonhar grande. Marina faria qualquer coisa para proteger isso. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. A voz grave e formal do outro lado pertencia a Eduardo Mendes, empresário e dono da mansão onde trabalharia. "Senhora Marina Santos, confirmo. Nossa conversa para amanhã às 9 horas. Meu motorista passará para buscá-la." "Sim, Sr. Mendes, estarei pronta. Meu assistente mencionou que você tem uma filha adolescente. Sinta-se à vontade para trazê-la, se necessário. A casa tem espaço." Marina hesitou, surpresa com a consideração inesperada. "Obrigada, senhor. Júlia tem aula pela manhã, mas agradeço a gentileza." A conversa foi breve, mas suficiente para aumentar sua apreensão. Nunca havia pisado em uma mansão, quanto mais trabalhado em uma. Seu conhecimento sobre os Mendes vinha de pesquisas rápidas na internet. Eduardo, 45 anos, viúvo, dono de uma rede de clínicas de reabilitação de luxo. As filhas gêmeas, Beatriz e Bianca, 12 anos, usavam cadeira de rodas desde um acidente, que também vitimara a mãe 3 anos atrás. Quando Júlia chegou, encontrou Marina dobrando e redobrando a mesma blusa, perdida em pensamentos. "Mãe, você vai desgastar o tecido desse jeito", brincou a adolescente, deixando a mochila sobre o sofá. "Nervosa com amanhã?"
Marina assentiu, abandonando a blusa. E se eu não for boa o suficiente, Ju? Cuidar de 2 meninas com necessidades especiais, numa casa daquele tamanho. Você cuidou de pacientes muito mais complexos no hospital, Júlia argumentou, sentando-se ao lado da mãe. E ninguém tem mais paciência que você. É diferente. No hospital as responsabilidades são divididas. Lá, serei só eu. Júlia segurou as mãos da mãe, num gesto que inversamente mostrava quem frequentemente dava apoio a quem naquela casa. Você me criou sozinha, trabalhou em 2 empregos, nunca reclamou. Se alguém pode fazer isso, é você. Marina sorriu, tocada pela confiança da filha. Júlia sempre soubera encontrar as palavras certas nos momentos de insegurança. Talvez porque, desde cedo, tivera que ser forte para compensar a ausência do pai. Fernando, o pai de Júlia, nunca chegara a conhecer a filha. Marina costumava dizer que ele morrera em um acidente de carro antes do nascimento da menina. Era uma mentira que carregava há 15 anos, pesada como chumbo, mas que parecia melhor que a verdade. Fernando estava vivo, ou pelo menos estivera, até onde ela sabia, cumprindo pena por fraudes financeiras após abandoná-la grávida e sem recursos. Vamos preparar o jantar? Sugeriu Marina, encerrando aquela linha de pensamento. Amanhã será um grande dia. Mãe e filha moviam-se em sincronia pela pequena cozinha, num balé familiar de anos. Enquanto picava legumes, Marina observava Júlia, tão parecida com ela na aparência, os mesmos cabelos castanhos e ondulados, o mesmo formato de rosto, mas com traços inequívocos do pai, os olhos verdes intensos, o sorriso fácil que conquistava a todos. Naquela noite, Marina dormiu pouco. Revirou-se na cama, imaginando como seria a mansão, as meninas, o patrão. O salário oferecido era quase o dobro do que recebia como enfermeira, com folgas regulares e a possibilidade de Júlia morar com ela nos aposentos destinados à governanta. O despertador tocou às 6 horas, mas Marina já estava de pé. Escolheu seu melhor conjunto, uma calça social azul marinho e blusa branca, e prendeu os cabelos num coque baixo. Queria parecer profissional, confiável. Júlia, ainda de pijama, sentou-se à mesa do café. "Está linda, mãe", elogiou, observando Marina com orgulho. "Muito elegante." "Não exagera." Marina sorriu, ajustando nervosamente a blusa, só tentando parecer apresentável. Às 8h30, a campainha tocou. O motorista, um senhor de aparência gentil e uniforme impecável, cumprimentou-as respeitosamente. "Senhora Santos, sou Paulo, motorista da família Mendes. O carro está aguardando." Marina engoliu em seco ao ver o veículo estacionado. Uma SUV preta reluzente que destoava completamente do cenário do bairro simples. Alguns vizinhos já espiavam curiosos por suas janelas. "Boa sorte, mãe." Júlia abraçou-a com força. "Vai dar tudo certo. Me conta tudo quando voltar." O trajeto até a mansão durou cerca de 40 minutos. Saíram do subúrbio, atravessaram o centro e chegaram a um bairro nobre da Zona Sul, com casarões impressionantes escondidos atrás de muros altos. O motorista falava pouco, respondendo educadamente quando Marina fazia alguma pergunta ansiosa. Quando, finalmente, os portões eletrônicos se abriram, Marina sentiu o estômago afundar. A propriedade era muito mais imponente do que imaginara. Um jardim meticulosamente cuidado circundava a casa de 3 andares em estilo neoclássico. Uma fonte ornamentada ocupava o centro da entrada circular onde o carro parou. "Chegamos, senhora. O Sr. Mendes está aguardando na biblioteca." Marina desceu do carro com as pernas trêmulas. A porta principal foi aberta por uma mulher de meia idade, em uniforme formal, que se apresentou como Antônia, a governanta atual. "Por aqui, por favor. O senhor não gosta de esperar." O interior da mansão era tão impressionante quanto o exterior. Pisos de mármore, obras de arte, móveis que certamente custavam mais que tudo o que Marina possuía. Seguiu Antônia por um corredor extenso até uma porta dupla de madeira trabalhada. "Boa sorte."
sussurrou Antônia, antes de bater suavemente na porta e anunciar: Senhor Mendes, a senhora Santos está aqui. Mande-a entrar, respondeu uma voz masculina do outro lado. Marina respirou fundo, ajustou a postura e entrou na biblioteca. O cômodo era amplo, com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros organizados por cores. Enormes janelas deixavam entrar a luz natural que iluminava o ambiente. Atrás de uma escrivaninha de madeira escura, Eduardo Mendes observava-a com expressão neutra. Era um homem alto, de ombros largos, cabelos negros com fios grisalhos nas têmporas. Vestia um terno impecavelmente cortado que acentuava sua postura imponente. Seus olhos, de um castanho profundo, analisavam Marina com intensidade desconfortável. Senhora Santos? Ele não se levantou, apenas indicou a cadeira à sua frente. Pontual, aprecio isso. Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendes, Marina respondeu, sentando-se com a coluna ereta, como aprendera nos treinamentos do hospital. Li seu currículo. 15 anos de experiência como enfermeira, especialização em pediatria. Impressionante. Ele folheava uma pasta com documentos que Marina reconheceu como suas referências. Por que deixar uma carreira estabelecida para trabalhar como cuidadora particular? A pergunta era direta, quase desafiadora. Marina sentiu que sua resposta definiria tudo. Porque acredito que posso fazer mais diferença aqui. No hospital, atendo dezenas de pacientes por dia, com tempo limitado para cada um. Suas filhas merecem atenção exclusiva e qualificada, que posso oferecer. Eduardo a estudou por alguns segundos. A verdade, senhora Santos. Marina hesitou, desconcertada com a perspicácia do homem. A verdade é que estou buscando qualidade de vida. Turnos duplos em hospitais são desgastantes. E tenho uma filha adolescente que precisa de mim. Seu salário me permitirá cuidar dela adequadamente, enquanto uso minha experiência para ajudar suas filhas. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Eduardo. Honestidade, bom. Ele fechou a pasta. Beatriz e Bianca não são pacientes fáceis. Desde o acidente, afastaram todas as cuidadoras. A última durou apenas 2 semanas. Posso perguntar por quê? Beatriz a atormentou psicologicamente até ela pedir demissão. Bianca simplesmente se recusou a falar com ela. Marina manteve a expressão serena, embora internamente recalculasse os desafios à sua frente. E como era o relacionamento delas com a mãe? A pergunta pareceu atingir Eduardo como um golpe físico. Seu rosto endureceu momentaneamente. Carla era o centro do universo delas e do meu. Entendo. Não entende. Ele respondeu sem agressividade, apenas constatando um fato. Ninguém entende. Um silêncio pesado se instalou na biblioteca. Marina sabia que estava pisando em terreno emocional delicado. As meninas têm acompanhamento psicológico? Perguntou finalmente. Claro. Terapeutas, fisioterapeutas, médicos especialistas, todos os profissionais que o dinheiro pode contratar. Mas nenhuma presença constante, nenhum vínculo estável. Eduardo franziu o senho, claramente não acostumado a ser analisado. Não estou aqui para ser julgado, senhora Santos. Nem eu para julgar, senhor Mendes, apenas tentando entender a dinâmica para melhor ajudar suas filhas. Outro silêncio, mas desta vez com uma tensão diferente no ar. Marina manteve o olhar firme, consciente de que recuava, agora perderia qualquer chance de conquistar o respeito daquele homem e, consequentemente, das filhas dele. Finalmente, Eduardo levantou-se. Vamos conhecer as meninas. Marina o seguiu pelos corredores da mansão, observando discretamente como ele caminhava. Passos firmes, postura rígida, como alguém que carrega um peso invisível sobre os ombros. Chegaram a uma ala isolada no primeiro andar, com paredes em tons pastéis e decoração mais leve, claramente projetada para crianças. Este é o espaço delas, Eduardo explicou, parando diante de uma porta. Adaptamos toda essa ala após o acidente. Quartos separados, mas unidos por uma sala comum de atividades. Ele bateu suavemente na porta antes de abri-la. A sala era ampla e luminosa, com janelas que davam para o jardim dos fundos. Havia estantes com livros, instrumentos musicais,
uma televisão grande e no centro 2 meninas em cadeiras de rodas. À primeira vista, eram idênticas. Cabelos castanho claros longos, traços delicados, a mesma estrutura frágil. Mas ao olhar mais atentamente, Marina percebeu as diferenças. Uma delas tinha expressão desafiadora, queixo erguido, olhos astutos que imediatamente escanearam Marina de cima a baixo. A outra mantinha o olhar fixo na janela, aparentemente alheia à presença dos visitantes. Beatriz Bianca, esta é a senhora Santos. Ela será a nova cuidadora de vocês. A menina de expressão desafiadora, Beatriz, Marina deduziu, soltou uma risada curta e seca. Por quanto tempo, pai? Fazemos aposta? Dou 1 semana. Eduardo lançou um olhar de advertência à filha, mas antes que pudesse repreendê-la, Marina deu um passo à frente. Na verdade, Beatriz, não costumo desistir facilmente. Pergunte aos pacientes que tratei no CTI pediátrico. Alguns médicos já haviam jogado a toalha, mas eu não. Os olhos da menina se estreitaram, surpresos com a resposta direta. Como sabe que sou Beatriz? Perguntou desconfiada. Seu olhar, desafiador e inteligente, exatamente como seu pai descreveu. Beatriz pareceu momentaneamente desconcertada, enquanto Eduardo observava a interação com interesse crescente. Marina voltou-se para a outra menina, que continuava olhando pela janela. E você deve ser Bianca. Ouvi dizer que gosta de observar o jardim. Nenhuma resposta. Nenhum movimento que indicasse que a menina havia escutado. Bianca raramente fala. Eduardo explicou baixinho. Desde o acidente... Ela fala quando quer, interrompeu Beatriz defensiva. Só não desperdiça palavras com estranhos. Marina assentiu, sem mostrar-se ofendida. Perfeitamente compreensível. Espero um dia não ser mais uma estranha para vocês. Aproximou-se de Bianca e, em vez de forçar contato visual ou atenção, simplesmente se posicionou ao lado dela, olhando também pela janela. É uma vista linda. Entendo por que gosta dela. Por um instante, tão breve que Marina quase pensou ter imaginado, Bianca moveu levemente a cabeça em sua direção. Foi só isso, mas suficiente para Marina perceber que a menina estava consciente de sua presença. Eduardo observava tudo com expressão enigmática. Senhora Santos. Começará amanhã, anunciou às filhas. Mostraremos os aposentos dela agora. Vocês têm terapia em meia hora. Paulo as levará. Mais uma que vai embora, murmurou Beatriz, girando a cadeira para se afastar. Não diga que não avisei. Enquanto saíam da sala, Marina notou Eduardo, observando as filhas com uma mistura de amor e impotência. Era o olhar de alguém que havia perdido o mapa para chegar ao coração dos próprios filhos. Os aposentos da governanta ficam no anexo, explicou ele, conduzindo-a por outro corredor, completamente independentes com entrada própria, 2 quartos, sala, cozinha. Antônia deixará o cargo em 2 semanas, quando se aposentará, ela o mostrará tudo. 2 quartos? Marina perguntou surpresa. Para sua filha, Eduardo respondeu como se fosse óbvio. Júlia, certo? 16 anos? 15, senhor. Talvez a presença dela seja benéfica para as meninas, alguém mais próximo da idade delas. Marina sentiu uma onda de gratidão. Não esperava essa consideração. Obrigada, Sr. Mendes. Isso significa muito para nós. Eduardo, ele corrigiu, estendendo a mão para um cumprimento formal. Bem-vinda à família Mendes, Marina. Ela aceitou o aperto de mão, notando a firmeza do toque. Por um instante, seus olhares se encontraram. O dele, analítico e cauteloso. O dela, determinado e sincero. Naquele momento, nenhum dos dois poderia imaginar como suas vidas se entrelaçariam nos meses seguintes. Como aquela mansão, que guardava tantas dores, poderia tornar-se o cenário de um recomeço inesperado para todos. Não vou decepcioná-lo, prometeu Marina. Veremos, respondeu Eduardo com o fantasma de um sorriso nos lábios. Todos prometem isso no início. Então, serei a primeira a cumprir. E com essas palavras, Marina deu o primeiro passo em uma jornada que transformaria não apenas sua vida e a de Júlia, mas também a daquela família fraturada pela tragédia e pela ausência.
O primeiro mês na mansão Mendes foi uma batalha, silenciosa. Marina chegou com Júlia numa manhã de domingo, trazendo poucas malas. A simplicidade de suas vidas cabia em alguns volumes. Antônia, a governanta que se aposentaria, mostrou-lhes os aposentos no anexo, espaçosos, bem iluminados, com móveis que misturavam elegância e conforto. É maior que nosso apartamento inteiro, sussurrou Júlia, maravilhada com o quarto. Que seria seu, decorado em tons suaves e com uma escrivaninha ampla para seus estudos. Marina sorriu, embora sentisse um nó no estômago. Tudo ali era emprestado, temporário. Dependia de sua capacidade de lidar com duas meninas traumatizadas e um pai ausente. A ansiedade fazia suas mãos tremerem levemente enquanto organizava as roupas. Vai ficar tudo bem, mãe. Júlia abraçou-a, por trás como se lesse seus pensamentos. Você sempre consegue. No dia seguinte, a rotina começou. Marina recebeu de Antônia um cronograma meticulosamente organizado. Horários de medicação, fisioterapia, aulas particulares, refeições. Tudo calculado ao minuto, como um hospital. Mas faltava algo essencial que Marina logo percebeu. Não havia espaço para espontaneidade, para risos, para ser criança. Beatriz testava constantemente os limites. Na primeira manhã, recusou-se a tomar o café. Não estou com fome, declarou empurrando o prato. Tudo bem, respondeu Marina calmamente. Quando estiver, me avise. A menina piscou, visivelmente surpresa pela falta de insistência. Sem sermão sobre a importância do café da manhã, Marina sorriu tirando o prato. Você tem 12 anos, Beatriz. Sabe perfeitamente a importância de se alimentar. É sua escolha. Bianca, por sua vez, permanecia em silêncio constante. Comia, quando servida, tomava os remédios sem protestar. Seguia para as terapias sem resistência, mas também sem envolvimento, como se estivesse apenas cumprindo tarefas mecânicas para sobreviver. No terceiro dia, Eduardo Mendes apareceu durante o café da manhã, fato que, pelo olhar surpreso das filhas, era extremamente raro. Vestido impecavelmente para o trabalho, consultou o relógio antes mesmo de cumprimentar as meninas. Tenho reuniões o dia todo, voltarei tarde. Marina, precisa de algo para as meninas? Antes que ela respondesse, Beatriz interrompeu. Não precisamos de nada seu, pai. Nunca precisamos. O silêncio que seguiu foi denso. Eduardo endureceu a expressão, mas não repreendeu a filha. Em vez disso, assentiu brevemente para Marina e saiu. Seu passo firme ecoou pelo corredor, seguido pelo som distante da porta da frente se fechando. Ele foge sempre, explicou Beatriz com amargura enquanto empurrava a cadeira de rodas para longe da mesa. É especialista nisso. Nas 2 semanas seguintes, Marina observou a dinâmica da família se desenrolar. Eduardo raramente estava em casa. Quando aparecia, era breve, formal, distante, como um visitante em sua própria casa. As meninas o evitavam, ou, no caso de Beatriz, provocavam. Bianca simplesmente se fechava ainda mais em sua redoma de silêncio. Júlia, por outro lado, tornou-se uma inesperada ponte. Após a escola, fazia suas tarefas na sala comum das gêmeas. No início, Beatriz a ignorava ostensivamente. Bianca apenas observava de longe, mas aos poucos a curiosidade venceu. Que matéria é essa? Perguntou Beatriz certo dia, aproximando sua cadeira da escrivaninha onde Júlia resolvia. Equações. Álgebra, respondeu Júlia sem fazer alarde do fato de que era a primeira vez que Beatriz iniciava uma conversa. Estou tendo dificuldades com estas funções. Eu sei resolver isso, disse Beatriz, com um brilho nos olhos. Estudei isso ano passado. Daquele momento em diante, uma frágil conexão começou a formar-se. Beatriz, orgulhosa de seu conhecimento, assumiu o papel de tutora voluntária. Júlia, inteligentemente, permitiu ser guiada, mesmo quando já compreendia a matéria. Marina observava essa aproximação com esperança cautelosa. Numa noite, depois que as gêmeas estavam na cama, comentou com a filha: Você foi brilhante hoje. Vi como deixou Beatriz ajudá-la. Júlia sorriu, encolhendo os ombros. Ela precisa se sentir útil, mãe. Eu também me sentiria frustrada se tivesse todo esse conhecimento e ninguém para compartilhar.
Marina abraçou a filha, maravilhada com sua sensibilidade. Júlia sempre tivera uma capacidade natural de entender as pessoas, algo que Marina atribuía ao fato de ter crescido sem pai, obrigada a ler nas entrelinhas desde cedo para navegar no mundo. Com Bianca, o progresso era quase imperceptível. A menina continuava silenciosa, mas Marina notou pequenas mudanças. Ela começara a posicionar sua cadeira de rodas perto da janela que dava para o jardim, onde Júlia às vezes lia sob uma árvore. Seus olhos seguiam atentamente os movimentos da adolescente. Numa tarde de sábado, após um mês na mansão, Marina levou as crianças para o jardim. Era um dia ameno, com sol suave filtrado por nuvens esparsas. Júlia trouxe um livro de poesia que estava lendo para a escola. "Alguém quer ouvir?" perguntou sentando-se na grama. Beatriz revirou os olhos, mas não saiu. Bianca manteve os olhos fixos nas flores do canteiro. Júlia começou a ler, sua voz melodiosa dando vida às palavras. Um poema sobre oceanos, profundezas e a luz que penetra mesmo nas águas mais escuras. Marina observava as meninas enquanto dobrava algumas roupas trazidas do varal. Beatriz fingindo desinteresse, mas claramente escutando. Bianca aparentemente alheia, mas com a cabeça levemente inclinada na direção de Júlia. Foi então que aconteceu. No meio do poema, uma borboleta azul pousou no braço da cadeira de rodas de Bianca. A menina olhou para o inseto completamente imóvel. A borboleta abriu e fechou as asas lentamente, como se estivesse se apresentando. E então, pela primeira vez desde que Marina chegara, Bianca falou. "Azul Morfeu." Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas audível. Júlia parou de ler. Marina congelou com uma camiseta nas mãos. Até Beatriz parecia surpresa. "O quê?" perguntou Júlia gentilmente. "É uma borboleta azul Morfeu", repetiu Bianca, ainda olhando o inseto. "Mamãe me mostrou num livro. Elas são raras aqui." Marina e Júlia trocaram olhares emocionados, conscientes do momento precioso que testemunhavam. Beatriz aproximou sua cadeira da irmã. "Lembra quando mamãe nos levou àquele borboletário?" perguntou com uma suavidade incomum em sua voz. Bianca assentiu levemente, enquanto a borboleta finalmente alçava voo. Por um momento fugaz, as duas meninas compartilharam uma lembrança que não doía, um pequeno milagre. Naquela noite, depois que as crianças dormiam, Marina anotava o progresso do dia quando ouviu o som de um carro chegando. Pela janela, viu Eduardo saindo de seu veículo, o semblante exausto. Era quase meia-noite. Movida por impulso, Marina saiu para o jardim. "Senhor Mendes, um minuto, por favor." Eduardo parou, claramente surpreso por encontrá-la acordada. "Aconteceu algo com as meninas?" "Não, elas estão bem. Na verdade, aconteceu algo maravilhoso hoje." Ela contou sobre o momento com a borboleta, sobre Bianca falando e o breve instante de conexão entre as irmãs. Enquanto falava, notou algo mudar na expressão dele, uma mistura de alívio e dor. "Ela falou sobre Carla?" perguntou a voz subitamente rouca. Mencionou algo sobre um livro de borboletas que a mãe mostrou a elas. Eduardo passou a mão pelo cabelo, um gesto raro de vulnerabilidade. Carla era bióloga, especialista em lepidópteros, borboletas. Tinha uma coleção de livros sobre o assunto. "Isso explica o conhecimento de Bianca", Marina comentou suavemente. "Pensei que o senhor gostaria de saber." "Obrigado", ele respondeu depois de um momento. "E pode me chamar de Eduardo. Senhor Mendes me faz sentir ainda mais velho." Marina sorriu. "Tudo bem, Eduardo." Um silêncio confortável se instalou entre eles, antes que Eduardo o quebrasse. "Como Júlia está se adaptando?" "Surpreendentemente bem. Ela tem sido uma bênção para suas filhas. Não é comum adolescentes terem tanta paciência. Você a criou bem." O elogio pegou Marina desprevenida. "Obrigada, fiz o melhor que pude nas circunstâncias." "Como pai solo, sei como é difícil", Eduardo comentou, seu olhar perdido no escuro do jardim. "Embora eu tenha recursos que a maioria dos pais não tem. E ainda assim..." A frase ficou suspensa, carregada de autorrecriminação.
É diferente para você, Marina ofereceu cuidadosa. Você não escolheu ser pai solo. Teve essa condição imposta por uma tragédia. E você escolheu? A pergunta direta a fez hesitar. Mentir era a resposta automática desenvolvida em 15 anos. Sim, escolhera criar Júlia sozinha após a morte do marido. A história que contara para a filha, para colegas, para o mundo. Circunstâncias diferentes, respondeu vagamente, mas igualmente desafiadoras. Eduardo a observou por um momento, como se pudesse ver através das camadas de proteção que ela construíra ao longo dos anos. Bem, boa noite, Marina, e obrigado pelo relatório. Boa noite, Eduardo. Naquela mesma semana, Marina descobriu, por acidente, outro aspecto da dinâmica familiar. Estava organizando os medicamentos das meninas quando Eduardo passou rapidamente pela sala apenas para avisar que viajaria por 3 dias. Paulo estará disponível para qualquer emergência, disse já saindo. Marina o seguiu até o corredor. Por que você nunca se despede delas? Perguntou, a indignação superando momentaneamente seu papel profissional. Eduardo parou abruptamente, virando-se. Como? Suas filhas. Você entra e sai desta casa sem se despedir, como se fossem hóspedes e não sua família. O rosto dele endureceu. Você trabalha aqui há apenas 1 mês, Marina. Não presuma conhecer nossa dinâmica familiar. Conheço o suficiente para ver 2 crianças sofrendo pela ausência do pai, e um pai se escondendo no trabalho para não enfrentar a realidade. Você está ultrapassando limites, advertiu ele, a voz perigosamente controlada. Talvez. Mas alguém precisa ultrapassá-los. Aquelas meninas precisam de você, não de seu dinheiro. Por um instante, Marina pensou que seria demitida. O rosto de Eduardo passou por várias emoções. Raiva, surpresa e, finalmente, algo semelhante. A resignação. Elas me lembram dela, confessou a voz baixa. Cada vez que olho para elas, vejo Carla, e lembro que ela não está aqui por minha culpa. A confissão atingiu Marina como uma onda. Então era isso. Não apenas dor, mas culpa. O acidente, começou ela hesitante. Eu deveria estar dirigindo. Eduardo interrompeu, os olhos fixos em algum ponto além dela. Era meu aniversário. Carla insistiu em dirigir para que eu pudesse relaxar e comemorar. Se eu estivesse ao volante. Você não pode saber o que teria acontecido. Marina respondeu suavemente. A culpa não muda o passado, só destrói o presente. Acredite em mim, eu sei. Eduardo a encarou intrigado com a intensidade pessoal em suas palavras. Suas filhas não precisam de sua culpa, continuou Marina. Precisam de sua presença. O silêncio que seguiu foi profundo, carregado de verdades não ditas de ambos os lados. Tenho que ir, Eduardo finalmente disse, recompondo a postura. O avião espera. Mas antes de sair, fez algo inesperado. Caminhou até o quarto das meninas, bateu suavemente e entrou. Marina não o seguiu, respeitando o momento, mas sorriu ao ouvir a voz dele mais suave que o habitual, despedindo-se das filhas. Pequenos passos, barreiras invisíveis sendo desafiadas, uma a uma. Naquela noite, deitada em sua cama no anexo, Marina refletiu sobre como sua vida havia mudado em tão pouco tempo. O apartamento no subúrbio parecia uma memória distante. Aqui, entre o luxo e a dor daquela família fraturada, ela encontrara um propósito que transcendia o simples trabalho. Mas enquanto o sono chegava, uma preocupação persistia. Quanto tempo conseguiria manter seu próprio segredo protegido? Quanto tempo até que seu passado, assim como o de Eduardo, exigisse confronto? 3 meses se passaram desde a chegada de Marina e Júlia à mansão Mendes. O outono avançava, pintando o jardim em tons de âmbar e vermelho. Pequenas transformações, quase imperceptíveis no dia a dia, haviam se acumulado até tornarem-se inegáveis. As gêmeas agora esperavam ansiosamente pelo retorno de Júlia da escola. Beatriz havia evoluído de tutora ocasional para amiga dedicada, ajudando a adolescente com matérias em que era forte e pedindo auxílio naquelas em que tinha dificuldade. O orgulho havia dado lugar a uma camaradagem genuína. Bianca
embora ainda seletiva com suas palavras, começara a falar mais. Frases curtas, observações sobre o clima, pedidos simples, pequenos milagres que Marina registrava meticulosamente em seu diário. Vou guardar este seu caderninho como tesouro quando você for embora, provocou Beatriz, certa tarde, ao ver Marina fazendo suas anotações. E quem disse que vou embora? Respondeu Marina sem levantar os olhos do caderno. Todos vão, eventualmente. Beatriz deu de ombros. É questão de tempo. Marina fechou o caderno e olhou diretamente nos olhos. Da menina. Há 3 meses você espera que eu desista. Não aconteceu, talvez. Seja hora de considerar que vim para ficar. Um sorriso relutante apareceu no rosto de Beatriz. Veremos, respondeu, mas havia menos ceticismo em sua voz. Também Eduardo começava a mudar. Ainda trabalhava excessivamente, ainda viajava com frequência. Mas agora fazia questão de jantar com as filhas pelo menos 2 vezes por semana. As interações, antes tensas e formais, ganhavam momentos de leveza. Uma noite, Marina surpreendeu-se ao ouvir risadas vindas da sala de jantar. Um som tão raro naquela casa que pareceu, por um instante, pertencer a outra família. Numa manhã de sábado, Eduardo surpreendeu a todos surgindo no café da manhã vestido casualmente, em jeans e camisa polo, uma visão tão incomum que Beatriz fingiu limpar os óculos em exagerada, descrença. Pai, você foi hackeado? Brincou. Eduardo sorriu, servindo-se de café. Achei que poderíamos fazer algo diferente hoje. O zoológico tem uma nova exposição de borboletas. O silêncio que seguiu foi denso de emoção. As meninas trocaram olhares. Beatriz surpresa, Bianca com olhos subitamente marejados. Por quê? Perguntou Beatriz, desconfiada. Eduardo hesitou procurando as palavras. Porque sua mãe teria adorado levar vocês, respondeu finalmente, com honestidade crua. E porque já perdi tempo demais. Marina, observando discretamente da cozinha, sentiu o coração apertar. Era a primeira vez que via Eduardo mencionar Carla tão abertamente com as filhas. Júlia pode vir também? Perguntou Bianca, quebrando o silêncio. A pergunta, a mais longa frase que Bianca dirigira ao pai em meses, pareceu comovê-lo profundamente. Claro que sim. E Marina também, se quiser. O passeio ao zoológico marcou uma virada. Por algumas horas foram apenas uma família, apreciando a beleza delicada das borboletas, compartilhando memórias de Carla sem o peso esmagador da dor. Marina observava a interação com um misto de alegria e uma pontada inexplicável de melancolia. Vendo Eduardo sorrir para as filhas, indicando diferentes espécies, contando anedotas sobre as expedições científicas de Carla, era impossível não sentir-se simultaneamente parte e intrusa naquele momento. Você está quieta, comentou Eduardo, aproximando-se enquanto as meninas e Júlia admiravam uma vitrine com crisálidas. Apenas apreciando o momento, respondeu Marina. É bonito vê-los assim. Obrigado, ele disse após um momento, por insistir quando eu queria fugir. O olhar que trocaram continha algo novo, uma compreensão mútua que transcendia a relação profissional. Por um instante, Marina permitiu-se ver além do patrão. Um homem lutando para reconstruir-se, carregando culpas que talvez não fossem inteiramente suas. A vida na mansão adquiriu nova dinâmica após aquele dia. Eduardo começou a trabalhar de casa às sextas-feiras. Instituiu noites de filme, tardes de jogos, pequenos rituais que lentamente teciam novos laços familiares. Marina observava a transformação com satisfação profissional, tentando ignorar o crescente envolvimento emocional que sentia por aquela família. Numa tarde chuvosa, enquanto as meninas e Júlia faziam um trabalho escolar, Marina encontrou Eduardo na biblioteca, cercado de álbuns de fotografias. Desculpe, não quis interromper, disse recuando para a porta. Fique, ele convidou, indicando a poltrona próxima. Na verdade, preciso de um segundo par de olhos. Estou selecionando fotos para o aniversário das meninas no mês que vem. Marina sentou-se, aceitando o álbum que ele lhe estendia. Páginas e páginas de memórias. As gêmeas bebês, idênticas.
exceto pelos laços de cores diferentes. Primeiros passos, aniversários, férias na praia. E Carla, uma mulher de beleza serena, sempre sorrindo, claramente apaixonada pela família que construíra. Ela era linda, comentou Marina suavemente. Por dentro e por fora, Eduardo concordou, a voz carregada de saudade. Às vezes me pergunto o que ela diria sobre como lidei com tudo isso. Acho que ela entenderia sua dor. Talvez. Mas não aprovaria meu afastamento das meninas. Continuaram a folhear os álbuns, Eduardo ocasionalmente compartilhando histórias. Por trás das imagens, era a primeira vez que se permitia falar tão abertamente sobre a esposa, e Marina compreendia o valor terapêutico daquele momento. E você? Perguntou Eduardo repentinamente. Nunca fala sobre o pai de Júlia. A pergunta pegou Marina desprevenida. Seu reflexo foi recorrer à história ensaiada por anos, mas algo a deteve. Talvez fosse a honestidade que Eduardo demonstrava, ou talvez a crescente sensação de que não podia exigir verdade enquanto vivia na mentira. É complicado, respondeu finalmente. A vida geralmente é. Eduardo sorriu levemente. Acredite, não estou em posição de julgar ninguém. Marina pousou o álbum sobre a mesa, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. O pai de Júlia não morreu em um acidente como contei a ela, confessou. A voz baixa. Essa foi uma mentira que criei para protegê-la. Eduardo não demonstrou surpresa, apenas uma atenção respeitosa que a encorajou a continuar. Eu era jovem, recém-formada em enfermagem. Fernando era empresário, charmoso, muito mais velho e experiente. Quando engravidei, descobri sua verdadeira natureza. Casado, com um histórico de fraudes financeiras. Desapareceu quando confrontado, deixando-me sozinha e assustada. Marina respirou fundo, surpresa com o alívio que sentia ao partilhar aquele segredo guardado por tanto tempo. 2 semanas após o nascimento de Júlia, soube que havia sido preso. Decidi então que seria melhor ela crescer, acreditando que o pai morrera do que saber que havia sido abandonada. Uma decisão difícil, comentou Eduardo sem julgamento na voz. Fez o que achou melhor para protegê-la. Sim, mas agora Júlia está crescendo. É inteligente e perspicaz. Às vezes tenho medo que descubra a verdade por outros meios. Já considerou contar a ela você mesma? A pergunta pairou entre eles, pesada de implicações. Marina já havia considerado essa possibilidade inúmeras vezes, especialmente nos últimos meses, vendo como as verdades dolorosas, quando confrontadas, podiam abrir caminho para a cura. Tenho medo de perder sua confiança, admitiu. De que se sinta traída. O que é pior, a verdade dolorosa ou a mentira confortável? Perguntou Eduardo, mais para si mesmo que para ela. Antes que pudessem continuar a conversa, ouviram vozes animadas se aproximando. As meninas e Júlia, procurando por eles. O momento de confidência se dissolveu, mas algo havia mudado entre Marina e Eduardo. Uma barreira caíra, substituída por compreensão mútua. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. A conversa com Eduardo havia desenterrado questões que tentara ignorar por anos. Saiu para uma caminhada pelo jardim, esperando que o ar noturno clareasse seus pensamentos. Para sua surpresa, encontrou Eduardo sentado no gazebo, contemplando o céu estrelado com um copo na mão. Não consegue dormir também? Perguntou ele, indicando o assento ao seu lado. Marina aceitou o convite, mantendo uma distância respeitosa. Pensando no que conversamos hoje, admitiu. Eu também. Ficaram em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o suave farfalhar das folhas nas árvores. Sabe o que é irônico? Eduardo finalmente falou. Carla e eu raramente tínhamos segredos. Éramos absurdamente honestos um com o outro, e agora, sem ela, minha vida se tornou uma série de omissões. Como assim? As meninas não sabem toda a verdade sobre o acidente, confessou ele, girando o copo entre os dedos. Sobre por que Carla estava dirigindo naquela noite. Marina manteve-se em silêncio,
dando a ele espaço para continuar. Tínhamos discutido mais cedo sobre meu trabalho, minhas ausências. Carla dizia que eu estava perdendo momentos preciosos com as meninas. Estava certa, claro, mas eu era teimoso, obcecado em expandir a clínica. Ele tomou um gole da bebida antes de prosseguir. No caminho, para o restaurante onde comemoraríamos meu aniversário, continuamos discutindo. Eu estava alterado, irritado. Carla insistiu para dirigir, dizendo que eu não estava em condições. Estava certo, mas meu orgulho feriu-se. Senti como se ela me tratasse como criança. Marina podia imaginar a cena. A tensão no carro, palavras, duras trocadas entre duas pessoas que, apesar de tudo, amavam-se profundamente. Não foi sua culpa, Eduardo. Não diretamente, ele concordou, o olhar perdido na escuridão do jardim. Mas se eu não tivesse sido tão teimoso, tão absorto em meu próprio mundo, Carla estaria viva, as meninas teriam sua mãe e não precisariam de cadeiras de rodas. O peso daquela culpa era palpável no ar entre eles. Marina compreendia agora a profundidade da dor de Eduardo, não apenas a perda, mas a sensação constante de responsabilidade. Todos carregamos arrependimentos, disse suavemente. Decisões que gostaríamos de mudar, mas viver preso a elas só nos impede de seguir adiante. Fala por experiência? Sim, Marina admitiu. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa ao esconder a verdade de Júlia, se não subestimei sua capacidade de lidar com a realidade. Eduardo virou-se para encará-la, seu olhar intenso mesmo na semi-escuridão. Você é uma boa mãe, Marina. Isso é evidente em cada interação com sua filha. Qualquer que tenha sido sua decisão, veio de um lugar de amor. A gentileza daquelas palavras tocou Marina profundamente. Por um momento, sentiu o impulso de se aproximar, de buscar conforto físico no calor de outro ser humano que compreendia o peso da culpa e das escolhas difíceis. Resistiu, lembrando-se de sua posição naquela casa, do histórico de decisões impulsivas que já havia tomado antes e suas consequências. Está ficando tarde, disse levantando-se. Devemos tentar dormir. Eduardo assentiu, embora parecesse relutante em encerrar aquela rara conversa sincera. Marina? Chamou quando ela já estava a alguns passos. Obrigado por escutar e por compartilhar. Somos dois sobreviventes, Eduardo. Ela sorriu suavemente. Às vezes é bom lembrar que não estamos sozinhos na luta. Enquanto voltava para seu quarto, Marina sentiu uma mistura confusa de emoções. Havia algo crescendo entre ela e Eduardo, algo que ia além da relação profissional, além da empatia compartilhada por suas situações, algo perigoso que precisava ser cuidadosamente contido. O que Marina não sabia enquanto fechava a porta de seu quarto naquela noite era que suas vidas estavam prestes a se complicar ainda mais. Pois a menos de 100 quilômetros dali, em um apartamento modesto numa cidade vizinha, um homem examinava recortes de jornal e fotografias recentes de uma mulher e uma adolescente entrando em uma mansão. Fernando estava fora da prisão e havia encontrado sua família. O convite chegou numa terça-feira em envelope formal com timbre dourado. Marina o encontrou ao recolher a correspondência, logo reconhecendo o logotipo da associação médica na qual Eduardo ocupava posição de destaque. Gala Beneficente Anual, em prol do Hospital Infantil Santa Clara, lia-se em letras elegantes. E logo abaixo, escritos à mão. Marina gostaria que me acompanhasse, se possível. As meninas insistiram que você seria melhor companhia que eu sozinho, Eduardo. Marina releu o bilhete várias vezes, um formigamento de apreensão crescendo em seu peito. Era apenas um evento beneficente, repetia para si mesma, puramente profissional. Eduardo provavelmente convidava todas as governantas. O que é isso? Perguntou Júlia, aparecendo silenciosamente atrás dela. Marina sobressaltou-se, quase escondendo o convite por reflexo. Um evento beneficente. O Dr. Mendes pediu para eu acompanhá-lo. O sorriso de Júlia alargou-se de maneira preocupante. Como? Um encontro? Não, claro que não. É um evento profissional. Marina protestou, talvez rápido demais. Apenas me pediu para acompanhá-lo porque seria
apropriado ele não ir sozinho. Sei, respondeu Júlia claramente não convencida. E você vai. Usar aquele vestido azul marinho que não usa há anos, certo? Marina corou, irritada por sua filha ler seus pensamentos com tanta precisão. O vestido azul marinho era sua única peça formal guardada no fundo do armário desde antes da gravidez. Não seja ridícula. Não vou a lugar nenhum. Mas o vestido já havia sido retirado do armário naquela mesma noite, examinado criticamente, quanto a possíveis danos ou sinais de desatualização. Para sua surpresa, permanecia elegante em sua simplicidade, um corte clássico que, milagrosamente, ainda lhe servia. No dia seguinte, encontrou Eduardo no escritório, revisando documentos. Recebi o convite, disse tentando manter o tom casual. Agradeço, mas não sei se seria adequado. Eduardo ergueu os olhos dos papéis, sobrancelhas levemente arqueadas. Por que não? Bem, sou sua funcionária. As pessoas poderiam interpretar mal. As pessoas sempre interpretam o que querem, ele respondeu com um leve dar de ombros. A questão é, você gostaria de ir? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Queria ir? Parte dela ansiava pela oportunidade de vestir-se elegantemente, participar de um evento sofisticado, experiências raras em sua vida simples. Outra, parte temia os olhares, os cochichos, a sensação de não pertencimento. Sim, admitiu finalmente. Gostaria. Eduardo sorriu, parecendo genuinamente satisfeito. Ótimo. É no próximo sábado. Podemos organizar para que Júlia fique com as meninas? Antônia pode ajudar também. Tenho certeza que sim. Marina saiu do escritório com o coração acelerado, dizendo a si mesma que era apenas ansiedade social, nada mais. Os dias que antecederam o evento trouxeram uma agitação inesperada à mansão. Beatriz, ao descobrir que Marina acompanharia seu pai, insistiu em aprovar o vestuário. Até Bianca ofereceu sua colaboração silenciosa, trazendo uma caixa contendo joias que pertenceram à sua mãe. Mamãe gostaria que você usasse, murmurou, oferecendo um par de brincos de safira. Marina hesitou, profundamente tocada pelo gesto, mas consciente de sua impropriedade. São lindos, mas pertencem à sua mãe, querida. Um dia serão seus. Por favor, insistiu Bianca com uma determinação rara. Ela emprestava para pessoas de quem gostava. Com o coração apertado, Marina aceitou, prometendo a si mesma ter extremo cuidado com a peça. O que não esperava era a reação de Eduardo quando Beatriz, orgulhosa de sua intervenção estilística, mencionou o empréstimo durante o jantar. Bianca ofereceu as safiras? A perguntou ele, a voz subitamente tensa. Sim, Marina respondeu, desconfortável. Eu disse que não era apropriado, mas ela insistiu. Prometo devolver assim que... Não. Eduardo a interrompeu, suavizando o tom ao perceber sua própria brusquidão. Se Bianca ofereceu é porque quis. Ela raramente abre a caixa de joias da mãe. O silêncio que seguiu carregava um peso de significados não expressos. As gêmeas trocaram olhares e Júlia, sempre perceptiva, rapidamente mudou de assunto. Na noite do evento, Marina contemplava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher elegante que a encarava de volta. O vestido azul marinho, os brincos de safira, o cabelo preso num coque elaborado que Júlia ajudara a criar, a transformação era notável. Uau! Exclamou Júlia da porta. Você está linda, mãe. Marina sorriu nervosamente, ajustando o vestido pela 10ª vez. Não é demais? Talvez eu devesse usar algo mais discreto. Não ouse mudar nada, advertiu Júlia. O Dr. Mendes vai ficar sem palavras. Júlia, não é isso que... Eu sei. A adolescente riu. É puramente profissional. O som da campainha interrompeu a conversa. As meninas haviam insistido que Eduardo buscasse Marina na entrada. Dos aposentos da governanta, como num encontro de verdade, explicara Beatriz com seriedade cômica. Quando Marina abriu a porta, foi sua vez de ficar sem palavras. Eduardo, em traje formal, era uma visão impressionante. O smoking acentuava sua postura ereta, o contraste do branco e preto realçando seus traços definidos. Você está deslumbrante,
Ele disse simplesmente, sem elaborações desnecessárias. Você também, respondeu ela, agradecendo mentalmente por conseguir formar uma frase coerente. O trajeto até o salão de eventos foi tranquilo, preenchido por conversas leves sobre as meninas, o trabalho, pequenos acontecimentos do cotidiano. Eduardo mencionava ocasionalmente pessoas que estariam presentes, preparando-a discretamente para o ambiente que encontraria. Muitos destes médicos e empresários são mais arrogantes que competentes, comentou com um leve sorriso irônico. Ignore-os. Os que realmente importam são os profissionais que trabalham diretamente com as crianças. Marina apreciou o aviso, mas ainda assim sentiu o estômago apertar quando o carro parou diante do imponente hotel onde o evento ocorria. Luzes, tapete vermelho, fotógrafos, um mundo completamente alheio à sua experiência. Nervosa? Perguntou Eduardo, oferecendo o braço. Um pouco, admitiu. Nunca estive em algo assim. Então esta será uma noite de primeiras vezes. Para ambos, ele sorriu. Também nunca trouxe alguém desde Carla. Aquela confidência inesperada elevou o evento a um novo patamar de significância. Marina engoliu em seco, subitamente muito consciente do peso dos brincos de safira em suas orelhas. As primeiras horas transcorreram num turbilhão de apresentações, conversas educadas, taças de champanhe, das quais Marina bebericava com cautela. Para sua surpresa, descobriu-se conversando com naturalidade sobre o trabalho no hospital, as necessidades das crianças com deficiência, temas que dominava profissionalmente. Eduardo observava-a com evidente aprovação, ocasionalmente apoiando. Uma mão leve em suas costas ao guiá-la entre os grupos. Dr. Mendes! Exclamou uma voz masculina às suas costas. Que prazer inesperado encontrá-lo aqui. Raramente nos agraciava com sua presença nesses eventos. Eduardo virou-se, seu corpo instintivamente tensionando-se. Marina percebeu a mudança instantaneamente. Doutor. Vasconcelos, respondeu ele, com polidez gelada. Pensei que estivesse em Genebra. Voltei há um mês, respondeu o homem. Alto, elegante, com cabelos grisalhos nas têmporas. E quem é sua encantadora acompanhante? Marina Santos, minha... Eduardo hesitou por uma fração de segundo. Governanta e enfermeira das minhas filhas. A sobrancelha do Dr. Vasconcelos arqueou-se levemente. Fascinante. Governanta, enfermeira e acompanhante de gala. Uma mulher de muitos talentos. O comentário carregado de insinuação fez o sangue de Marina ferver. Antes que Eduardo pudesse responder, ela estendeu a mão em cumprimento formal. Dr. Vasconcelos, Eduardo mencionou seu trabalho em neuropediatria. Temos um caso interessante de recuperação motora parcial com uma das gêmeas que talvez o interessasse profissionalmente. O homem pareceu momentaneamente desconcertado pela resposta confiante e técnica. Realmente. Bem, sempre aprecio casos interessantes. Talvez numa outra ocasião, Eduardo interveio, sua mão agora firmemente apoiada nas costas de Marina. Se nos der licença, precisamos cumprimentar os organizadores. Afastaram-se, Eduardo visivelmente perturbado. Desculpe por isso, murmurou. Ricardo Vasconcelos é um ex-colega com quem tive desentendimentos profissionais. Percebi, Marina. Sorriu levemente. Não se preocupe. Trabalhei em hospital público por 15 anos. Sei lidar com egos médicos. O comentário arrancou uma risada genuína de Eduardo, dissipando a tensão. O restante da noite fluiu com surpreendente naturalidade. Dançaram uma música lenta, mantendo distância respeitosa, que ainda assim parecia carregada de eletricidade. Conversaram com médicos e enfermeiros do hospital infantil, discutindo casos e tratamentos com interesse compartilhado. Foi uma das raras noites em que Marina sentiu-se completamente presente, não como mãe, não como governanta, apenas como uma mulher apreciando um evento elegante na companhia de um homem que a respeitava. O encanto quebrou-se abruptamente quando, caminhando para o carro após a despedida, Marina vislumbrou um rosto familiar na multidão. Um rosto que não via há 15 anos, mas que assombrava ocasionalmente seus pesadelos. Fernando. A visão durou apenas um segundo.
um homem com feições semelhantes olhando em sua direção antes de virar-se e desaparecer entre os transeuntes. Provavelmente apenas uma semelhança, concluiu Marina, atribuindo o susto à tensão emocional da noite e às 2 taças de champanhe que havia consumido. O trajeto de volta foi tranquilo, preenchido por comentários sobre o evento e risadas, ocasionais sobre os convidados mais excêntricos. Uma camaradagem confortável havia se estabelecido entre eles, como se a noite tivesse removido barreiras invisíveis. Ao chegarem à mansão, Eduardo acompanhou-a até a porta dos aposentos da governanta. Pararam diante da entrada, momentaneamente, desajeitados como adolescentes após o primeiro encontro. Obrigada pela noite, disse Marina sincera. Foi diferente de tudo que já experimentei. Eu que agradeço, respondeu Eduardo. Foi a primeira vez em anos que realmente apreciei um desses eventos. O silêncio que seguiu vibrava com possibilidades não expressas. Por um instante, Marina pensou que ele se inclinaria para beijá-la, e pior, percebeu que não o impediria. Em vez disso, Eduardo tomou gentilmente sua mão, levando-a aos lábios num gesto antiquado e elegante. Boa noite, Marina, disse, suavemente, antes de recuar. Boa noite, ela respondeu, atordoada pela combinação de alívio e decepção que sentiu. Dentro do apartamento, encontrou Júlia adormecida no sofá, livro ainda aberto sobre o peito. As meninas já estariam em suas camas, cuidadas por Antônia. Marina ajustou a coberta sobre a filha, não querendo acordá-la. Removeu cuidadosamente os brincos de safira, colocando-os em sua caixinha. Desfez o coque elaborado, deixando os cabelos caírem sobre os ombros. Tirou o vestido com cuidado, pendurando-o como uma relíquia. Ao preparar-se para dormir, não conseguia afastar a sensação de inquietude. A noite havia sido perfeita. Talvez perfeita demais. E aquela visão fugaz de um rosto do passado, mesmo que apenas um truque da imaginação, parecia um aviso. Marina deitou-se, tentando empurrar para longe pensamentos perturbadores. Tinha uma vida estável agora. Um trabalho que amava. Uma filha florescendo. Não podia permitir que nem fantasmas do passado, nem sentimentos inadequados no presente ameaçassem essa estabilidade duramente conquistada. O que não sabia era que, a poucos quilômetros dali, Fernando não era um fantasma, mas uma presença muito real. Em um quarto de hotel barato, ele organizava recortes de jornal, fotos tiradas à distância, informações meticulosamente coletadas. Então esta é minha filha, murmurava, observando uma fotografia de Júlia saindo da escola. E Marina, sempre cheia de surpresas. Seus olhos se fixaram em outra foto. Marina e Eduardo chegando ao evento beneficente, ele oferecendo o braço, ela sorrindo. Fernando sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos calculistas. Dr. Eduardo Mendes, disse ao silêncio do quarto. Um homem rico com um passado trágico, perfeito. Na mesa ao lado das fotografias, repousava um envelope contendo uma proposta de emprego como consultor financeiro para a rede de clínicas de reabilitação Mendes. Fernando havia orquestrado cada detalhe cuidadosamente, usando conexões feitas na prisão, construindo uma nova identidade, um novo histórico profissional. O acaso que colocara Marina e Júlia no caminho de Eduardo Mendes era perfeito demais para não ser explorado. E Fernando sempre fora especialista em explorar oportunidades e pessoas. A entrevista estava marcada para as 9 da manhã. Eduardo reviu mais uma vez o currículo à sua frente. Fernando Almeida, especialista em gestão financeira, com impressionante histórico em reestruturação de empresas de saúde. Referências impecáveis, embora Eduardo não conhecesse pessoalmente nenhuma delas. A clínica precisava urgentemente de alguém com essa expertise. A expansão para 3 novas cidades havia criado desafios administrativos que consumiam tempo valioso. Envie-o para minha sala quando chegar, instruiu sua secretária, sem suspeitar que aquela simples decisão de contratar um consultor mudaria irrevogavelmente os destinos de todos na mansão Mendes. Enquanto isso, Marina organizava a festa de aniversário das gêmeas. 13 anos.
Uma idade significativa, a entrada oficial na adolescência. Eduardo surpreendentemente pedira sua ajuda para tornar a ocasião especial. Não uma celebração grandiosa, com convidados que as meninas mal conheciam, mas algo íntimo que realmente as agradasse. Elas adoram astronomia, sugeriu Marina. E se montássemos um pequeno observatório no jardim? Podemos alugar um telescópio profissional, montar uma tenda com projeções de constelações? O rosto de Eduardo iluminou-se. Carla teria adorado essa ideia. Ela costumava mostrar as estrelas para elas quando bebês. Trabalharam juntos no projeto, planejando cada detalhe. A proximidade crescente entre eles após a gala não havia sido mencionada, mas era palpável nos pequenos gestos, nas mãos que ocasionalmente se tocavam ao apontar algo, nos olhares que duravam um segundo a mais que o necessário. Júlia observava, tudo com a sagacidade de seus 15 anos, alternando entre provocações bem-humoradas e preocupação genuína. Você gosta dele, não é? Tai perguntou uma noite, enquanto ajudava a mãe a selecionar músicas para a festa. Marina hesitou, incapaz de mentir para a filha, mas relutante em admitir sentimentos que nem ela mesma havia totalmente processado. É complicado, Ju. Somos já amigos, colegas. Ele é meu patrão. E um homem viúvo, solitário, com 2 filhas que já me contaram que gostariam que você fosse parte permanente da família, completou Júlia com um sorriso maroto. As meninas disseram isso? Tia Marina surpreendeu-se. Beatriz especificamente disse que você é a única adulta além da mãe delas que seu pai realmente respeita e escuta. Marina corou, mas antes que pudesse responder, foram interrompidas por Paulo, o motorista. Senhorita Marina, telefone para a senhora. Da clínica do Dr. Mendes. Intrigada, Marina atendeu. A voz da secretária de Eduardo soou tensa. Marina, o doutor pediu para avisar que talvez se atrase para o jantar. Ele está em reunião com um novo consultor financeiro e... Bem, parece importante. Claro, sem problemas, respondeu Marina, estranhando o tom da secretária. Algum recado específico para as meninas? Não, apenas... A mulher hesitou. Nada. Perdoe-me pelo incômodo. Marina desligou com uma sensação incômoda, que atribuiu ao estresse dos preparativos para a festa. No dia seguinte, tudo estaria pronto. Projetores de estrelas, telescópio, menu especial com os pratos favoritos das gêmeas, pequenos presentes, cuidadosamente selecionados. Eduardo chegou tarde naquela noite, o semblante carregado. Marina o encontrou na biblioteca, servindo-se de uísque, um hábito raro que normalmente sinalizava preocupação extrema. Aconteceu algo? Perguntou da porta. Eduardo ergueu o olhar, surpreso por sua presença. Apenas questões da clínica, respondeu, mas sua expressão contradizia a leveza forçada das palavras. Contratei um novo consultor financeiro hoje. Algo nele me incomoda, mas suas credenciais são impecáveis. Se seu instinto está alertando, talvez valha a pena investigar mais profundamente, sugeriu Marina. Eduardo concordou distraidamente, parecendo perdido em pensamentos. Após um momento, comentou. Ele perguntou sobre você, curiosamente. Sobre mim? Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mencionou ter trabalhado no Hospital São Lucas na mesma época que você. Um Fernando Almeida. Conhece? O copo que Marina segurava escorregou de seus dedos, estilhaçando-se no chão. Eduardo imediatamente se aproximou, preocupado. Marina, você está bem? Cortou-se? Mas ela mal o ouvia, o sangue pulsando em seus ouvidos como um trovão distante. Fernando. Não era coincidência, não era imaginação. Ele havia retornado e, pior, havia se infiltrado no mundo de Eduardo. Preciso me sentar, murmurou, cambaleando até a poltrona mais próxima. Eduardo ajoelhou-se ao seu lado, genuinamente alarmado pela palidez súbita em seu rosto. Você o conhece, então? Não era uma pergunta. Marina fechou os olhos, compreendendo que o momento que tanto temia havia chegado, seu passado e presente colidindo violentamente. Sim, respondeu finalmente. Fernando Almeida
É o pai de Júlia. As horas seguintes foram um turbilhão de confissões. Marina relatou toda a verdade, não apenas sobre Fernando, mas sobre a mentira que sustentara por 15 anos. Eduardo ouviu em silêncio, sem julgamento, sua expressão alternando entre compreensão e fúria contida à medida que compreendia as manipulações de Fernando. Ele claramente planejou isso, concluiu Eduardo. Descobriu sobre você, sobre nós, e está usando minha clínica como forma de aproximação. Preciso proteger Júlia, Marina declarou, o pânico dando lugar à determinação. Ela não pode descobrir assim, não pelas manobras dele. Vamos protegê-la, Eduardo garantiu, tomando as mãos dela entre as suas. Juntos, mas Marina, você precisa contar a verdade para ela antes que ele o faça. À madrugada encontrou Marina sentada à beira da cama da filha, observando-a dormir. Como dizer à sua menina que toda a história sobre seu pai heróico era uma mentira? Como explicar que o homem que ela acreditava morto estava vivo e prestes a entrar em suas vidas? Júlia despertou, como se sentisse o peso do olhar materno. Mãe, o que foi? Perguntou sonolenta. Precisamos conversar, meu amor. Marina respirou fundo, lágrimas ameaçando brotar. Sobre seu pai. Ao amanhecer, a mansão Mendes estava silenciosa, carregada de emoções não processadas. Júlia havia recebido a verdade com um silêncio doloroso. Depois, com lágrimas, finalmente com perguntas que Marina respondia com honestidade absoluta pela primeira vez. A adolescente eventualmente pediu para ficar sozinha, precisando digerir a revelação que reescrevia sua própria história. Eduardo havia passado a noite investigando Fernando com todos os recursos à sua disposição. Descobriu o histórico, criminal, as fraudes anteriores, o tempo na prisão, confirmando cada palavra de Marina. A manhã do aniversário das gêmeas amanheceu ensolarada, em contraste com a tempestade emocional na mansão. Por acordo mútuo, decidiram manter a celebração conforme planejado. As meninas mereciam seu dia especial, independentemente das circunstâncias. Marina encontrou Júlia no jardim, contemplando o telescópio que haviam montado na véspera. Como está se sentindo? Perguntou cautelosamente. Traída, respondeu Júlia sincera, mas também aliviada de certa forma. Sempre senti que havia algo errado na história do meu pai herói. Sinto muito, Ju. Pensei estar protegendo você, mas talvez tenha apenas me protegido do desconforto de enfrentar a verdade. Júlia encarou a mãe, olhos ainda vermelhos de tanto chorar. O que acontece agora? Ele quer me conhecer? Não sei quais são suas intenções reais, Marina admitiu, mas Eduardo está tomando providências para afastá-lo da clínica. Não permitiremos que ele manipule esta situação. E se eu quiser conhecê-lo? Perguntou Júlia, surpreendendo Marina. Não para ter um relacionamento, apenas para entender. Seria sua decisão, respondeu Marina após um momento. E eu respeitaria, embora com preocupação. O som de pneus na entrada interrompeu a conversa. Eduardo havia saído cedo para uma reunião de emergência com seu advogado, mas não deveria retornar tão cedo. Marina! A voz de Paulo, o motorista, soou tensa. Há um homem insistindo em vê-la, diz ser parente da Júlia. O coração de Marina acelerou. Fernando havia vindo diretamente à mansão, algo que nem mesmo seus piores temores haviam previsto. Onde estão as gêmeas? Perguntou rapidamente. No quarto, se arrumando para a festa. Paulo, leve Júlia para dentro e fique com as meninas, instruiu. Não saiam de lá até que eu ou Eduardo digamos que é seguro. Mãe, não, protestou Júlia. Não quero que enfrente ele sozinha. Confie em mim, Júlia. Marina acariciou o rosto da filha. Desta vez, vou lidar com isso da maneira certa. Sem mentiras, sem fugir. No átrio da mansão, Fernando esperava com a confiança de sempre, como se fosse convidado e não intruso. 15 anos haviam acrescentado fios grisalhos às têmporas, linhas ao redor dos olhos, mas o sorriso calculista permanecia idêntico. Marina, saudou como se fossem velhos amigos reencontrando-se.
Ou devo dizer, governanta Santos, impressionante ascensão social. O que você quer, Fernandes? E perguntou diretamente, mantendo distância. Ver minha filha naturalmente e talvez discutir certos arranjos financeiros com seu empregador. Ouvi dizer que ele é bastante apegado a você. A ameaça velada era clara como cristal. Júlia não é moeda de troca, Marina respondeu, mantendo a voz firme apesar do medo. E seja lá que esquema você planejou, falhou. Eduardo já conhece toda a verdade sobre você. A expressão de Fernando endureceu. Entendo. Então decidiu se esconder atrás de seu rico protetor, típico. Não estou me escondendo. Estou protegendo minha filha de um homem que nunca se importou com ela até descobrir que poderia usá-la. Nossa filha, corrigiu Fernando, avançando um passo. E tenho direitos legais que pretendo exercer, a menos que seu patrão esteja disposto a ser razoável. Que tipo de razoabilidade você sugere? Interrompeu uma voz masculina. Eduardo entrou no átrio, o semblante grave. Marina não havia percebido sua chegada, absorta no confronto. Doutor Mendes, Fernando cumprimentou, recompondo rapidamente a postura profissional. Justamente quem eu gostaria de ver. Temos muito a discutir sobre sua situação financeira. De fato, concordou Eduardo friamente. Mas primeiro gostaria de apresentá-lo a alguns senhores. Como se aguardassem deixa, 2 homens de terno entraram na mansão. Este é o delegado Azevedo e este é meu advogado, Dr. Campos. Eduardo apresentou. Estamos todos muito interessados em sua recente libertação condicional e nas cláusulas, que você aparentemente violou. O rosto de Fernando empalideceu, visivelmente. Do que está falando? Cumpri minha pena integralmente. Foi libertado condicionalmente há 6 meses, corrigiu o delegado, com explícita proibição de aproximar-se da senhora Santos ou da menor Júlia Santos. Temos registros de sua perseguição sistemática, incluindo fotografias tiradas sem consentimento. Fernando recuou um passo, o sorriso confiante agora completamente desaparecido. Isso é absurdo. Tenho direito de ver minha filha. Direito que você abdicou legalmente quando assinou os documentos de renúncia da paternidade 15 anos atrás, interveio o advogado, removendo uma pasta de sua maleta. Ou não se lembra de ter feito isso para reduzir sua sentença? Marina olhou para Eduardo surpresa. Ele havia descoberto informações que nem ela conhecia. Você renunciou à paternidade? Perguntou incrédula. Era um acordo processual. Fernando tentou explicar acuado. Não significava nada. Significava tudo, corrigiu Marina, décadas de medo transformando-se em indignação. Significava que você escolheu se livrar de responsabilidades para salvar sua própria pele. Enquanto o delegado conduzia um Fernando protestando para fora da mansão, Marina sentiu o peso de 15 anos de medo dissipando-se lentamente. Eduardo aproximou-se, cauteloso. Desculpe pela intervenção, disse, mas quando descobri os termos da libertação dele esta manhã, percebi que precisávamos agir rapidamente. Obrigada, Marina murmurou, ainda processando o que acontecera. Por tudo. Júlia apareceu hesitante no topo da escada, tendo obviamente ouvido parte da confrontação. Ele já foi? Perguntou em voz baixa. Marina estendeu os braços e a filha desceu correndo para seu abraço. Sim, meu amor, e não precisamos mais temer. As horas seguintes foram dedicadas às gêmeas e sua celebração. O aniversário transcorreu com uma leveza surpreendente, considerando os eventos da manhã. Beatriz e Bianca, alheias ao drama, deliciaram-se com o telescópio, os presentes, o bolo especial. Ao anoitecer, com as meninas exaustas mas felizes, Marina encontrou Eduardo na varanda, contemplando as estrelas que agora brilhavam intensamente. Meninas adoraram a festa, comentou juntando-se a ele. Mérito seu, respondeu Eduardo. Você trouxe de volta uma alegria que faltava nesta casa. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que Eduardo falou novamente. O que aconteceu? Hoje encerra um capítulo, para você e Júlia, e talvez abre espaço para um novo começo. A pergunta pairou entre eles, carregada de esperança cautelosa. Estou ainda processando tudo, respondeu Marina honestamente. Durante tanto tempo vivi com medo, olhando para trás,
Preciso aprender a olhar para frente. Entendo, Eduardo. Assentiu, sem pressa. Marina sorriu, tocando suavemente sua mão. Mas sim, acho que há espaço para um novo começo. Para todos nós. De dentro da casa, vieram os sons das meninas, chamando-os para ver alguma descoberta no telescópio. Trocaram um olhar cúmplice antes de atenderem ao chamado. Não como patrão e governanta, não como viúvo e mãe solo, mas como duas pessoas que, contra todas as probabilidades, haviam encontrado compreensão mútua em suas vidas fraturadas. Sob o céu estrelado, 4 meninas. 2 em cadeiras de rodas que já não pareciam limitá-las tanto, uma adolescente começando a fazer as pazes com seu verdadeiro passado, e uma criança que já não se sentia tão solitária, contemplavam as constelações, descobrindo que algumas das mais belas são formadas não por estrelas de nascença, mas por aquelas que encontramos e escolhemos ao longo do caminho. Fim da história. Dizem que as melhores histórias são aquelas que continuam ecoando em nossos pensamentos muito depois que a última página é virada. A jornada de Marina, Eduardo, Júlia e as gêmeas não termina com estas palavras, mas continua em cada coração que se reconheceu em suas lutas, medos e esperanças. Enquanto a família recém-formada contempla seu futuro sob as estrelas, convidamos você a refletir. Quantas vezes em nossa própria vida resistimos a novos começos por medo do passado? Quantas verdades deixamos enterradas, acreditando proteger aqueles que amamos? Em nosso canal Histórias Entre Linhas, acreditamos no poder transformador das narrativas que nos espelham, nos desafiam e, acima de tudo, nos lembram que raramente estamos sozinhos em nossas experiências. Se a história de Marina e Eduardo tocou seu coração, não guarde esse sentimento apenas para si. Compartilhe nos comentários qual momento da narrativa mais ressoou com sua própria jornada. Suas palavras podem ser exatamente o que outro leitor precisa encontrar hoje. Inscreva-se em nosso canal para acompanhar nossa antologia de relações humanas complexas, onde publicamos semanalmente novas histórias que, como esta, exploram as profundezas do coração humano. Deixe seu like como forma de dizer que sim, você também acredita que, das experiências mais dolorosas, podem nascer as conexões mais significativas. À esquerda desta tela, você encontrará nossa playlist especial Recomeços Improváveis, uma coleção cuidadosamente selecionada de histórias sobre pessoas que, como Marina e Eduardo, descobriram que às vezes é preciso que algo se quebre completamente para ser reconstruído de forma mais bela e resistente. Assim como as constelações que nossas personagens observaram, formamos aqui uma comunidade de estrelas conectadas pela apreciação de histórias que iluminam as complexidades da condição humana. Junte-se a nós nessa jornada contínua. Afinal, a história continua, a deles nas páginas de sua imaginação e a sua aqui conosco.